Pode começar. Bom, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora que me convidou para estar aqui. E a temática que eu venho abordar para poder estar falando com vocês é a minha experiência aqui no Instituto. Eu fui contratada como professora, pedagoga, né, durante 2 anos, num contrato provisório. Bom, de início, eu vou falar numa perspectiva de uma escola bilíngue, onde a gente tem um professor dentro de um contexto escolar e um pedagogo surdo. Então, vou narrar a minha experiência. O meu processo ali era incentivar e motivar o ensino da língua de sinais também, valorizar a primeira língua, que é a língua de sinais, e a segunda língua, o português, de forma escrita. É isso? É. Na proposta bilíngue do Instituto, o foco era na língua de sinais, como primeira língua, fazendo a diferenciação de outras escolas. Então, eu segui a proposta bilíngue da instituição. Hoje em dia, essa mesma proposta, ela tem como objetivo, a gente sabe, a partir de escritas e de estudos, a partir do estudo de Sá, que a comunicação é algo imprescindível para o processo de escolarização. Então, nós passamos conhecimentos e informações pedagógicas adaptadas para que essas crianças tenham esse conhecimento e absorvam ele em determinado momento. Então, a escrita é algo também importante nesse processo. Seus estudos, o processo de escolarização e pedagógico, ele precisa ser algo visual, algo que proporcione a esse aluno um conhecimento máximo, que ele não receba o mínimo e que ele consiga se desenvolver. E esse é o processo, e o que a autora apresenta na prática é algo que funciona. Os dois juntos caminharam muito bem. Eu consegui elencar algumas coisas que são imprescindíveis para o professor surdo no contexto escolar, bilíngue. Pensar que é necessário para esse aluno surdo um estímulo e criação de estratégias dentro das escolas bilíngues, porque o surdo precisa de parceiros, assim como eu, que estou aqui no Instituto, e eu sei que tem mais de 10, 20, 30 ouvintes, se nós fôssemos fazer uma proporção de surdo e ouvintes. E, em segundo, permitir que o método de educação possa mostrar diferentes possibilidades para esse aluno surdo do Instituto, para que ele tenha experiências visuais, para que tenham experiências com a língua portuguesa, que eles possam adquirir e pensar na sua própria cultura. Não é somente mostrar o conteúdo que está baseado numa cultura e numa experiência ouvinte, mas é também proporcionar ao surdo uma experiência surda. Contação de história. Todo mundo conhece contação de história, né? Os 3 porquinhos. Quando a gente está contando aquela história e a criança está ali olhando, é pensar na criação, o pedagogo surdo, pensar na criação de que essa história dos 3 porquinhos pode ter uma relação com a língua de sinais e com a surdez, para que o surdo se identifique dentro daquele processo, para que aquele material ganhe uma ressignificação para aquele aluno surdo, assim como a Rapunzel surda, e por aí vai, dentre outras temáticas. Essas coisas são importantíssimas. Repensar a prática de ouvinte para uma prática para alunos surdos e que esteja coerente para eles. Isso é imprescindível. Então, a presença de um profissional, de um professor surdo na sala de aula, na realidade, isso mostra para todas as pessoas sobre
o surdo está ali e pensar sobre a complexidade social. E a gente sabe que isso não é algo simples. Quando aquelas crianças chegam ali e vem um professor que sinaliza, é pedagogo, é surdo, então a gente faz uma quebra de paradigma. A gente foge de todo o sistema convencional. Então a gente precisa estar ali, presente, pedagogos, professores de geografia, não só pedagogos, né? Professores de Libras já estão presentes, pedagogos, professores surdos de biologia, ciências, português, dentre outras disciplinas, e mostrar que isso é possível. O encontro surdo-surdo, onde esse surdo tem a possibilidade de experimentar coisas. Eu tive as minhas experiências. Eu cresci, passei pelo processo de escolarização, a minha vida mudou, mas quando eu olho aquelas crianças surdas, eu consigo identificar situações que eu passei. Eu consigo entender angústias, necessidades, eu consigo me reorganizar naquele espaço para que nós possamos estar em consonância, para que aquilo ali aconteça da melhor forma possível. Todos esses assuntos, esses temas aqui que eu elenquei, são situações que eu experimentei e que, na prática, eu percebi que aquelas crianças conseguem adquirir aquela língua com muito mais facilidade. Eles se sentem identificados quando vem um outro produtor de conhecimento que tem a mesma língua que eles, ou que sinalize com eles. Eu sou contratada, né? E esse contrato termina, mas outros profissionais vão entrar. Então, eu espero muito que outros profissionais entrem e que tenham a oportunidade também de ser surdo. E que não seja só um, né? Se são 10 ouvintes e um surdo, vamos dividir isso aí. Quem sabe, 5 ouvintes e 5 surdos. Vamos abrir concurso para pedagogos e que os surdos tenham a oportunidade de concorrer também. Pode passar. Ainda sobre a minha experiência, eu falei sobre a experiência na escola, o processo de escolarização, como acontece essa troca com os alunos, e eu gostaria de falar agora sobre o choque dos alunos surdos ou ouvintes vendo o papel da professora surda, que é você chegar em sala e a primeira coisa que eles perguntam, você é assistente? Eu não, eu sou professora, e sinalizo, sou pedagoga. Pedagoga? Ah, professora de português, matemática, história, geografia, é isso? Eu falei, sim, exatamente, eu dou aula de todos esses conteúdos. Não, peraí, não é o professor ouvinte que dá aula disso aí. Então, os alunos do Instituto estão sempre acostumados a relacionar, a aprender outras disciplinas que vão ser, além da língua de sinais, a um professor ouvinte. Então, eles estão acostumados e sinalizaram isso para mim. Os surdos dão aula de Libras. Aí peraí, não é bem assim. Os surdos podem dar aula de outras coisas, de outras matérias também. Vocês não estão estudando igual os ouvintes aprendem conteúdos, eles estudam, depois eles vão para a faculdade. Eu fui para a faculdade, eu estudei 4 anos, os ouvintes também, e eles ficaram me olhando, e eu percebi que o semblante mudou. E na hora do intervalo, eles começaram a falar, olha, minha professora dá aula de português, matemática, história, geografia, ela é surda. E eles ficavam sinalizando e falando um para os outros o tempo inteiro, eles não paravam de falar isso. Então, é isso, anos e anos. Então, se você parar para pensar, desde o início até o surdo terem essas experiências, o CEDIM, né, esse é o sinal do CEDIM, o CEDIM tem 2 surdas lá, mas o CF1, que aí a gente pensa no Fundamental 1, a minha primeira turma de contato foi com o 5º ano, nessa primeira turma de contato com o 5º ano, não são mais crianças, né? São adolescentes, eu tenho contato com eles no horário da tarde. E algumas perguntas a gente sempre acaba fazendo sobre sonho, o que vocês pretendem para o futuro? E eu comecei a olhar que sempre eram situações que estavam colocando eles num espaço de menos ambição. Então, eles falavam, eu penso que talvez eu poderia trabalhar com algo referente à limpeza, eu vi que tem uns estudos que trabalham, no mercado também tem muita vaga. Eu falei assim, olha só, peraí, vamos pensar em outras coisas, são possibilidades, sim, mas eu também estou aqui, eu passei pelo processo que vocês passaram. Vocês podem trabalhar aonde vocês quiserem. Por exemplo, se vocês quiserem ser grafiteiros, vocês podem ser.
Então, assim, o que vocês gostam de trabalhar? Design, por aí vai. O que faz vocês se comunicarem? O que mexe com vocês? O que possibilita vocês? E aí eu mostrei para eles outras profissões que vão além da docência. Motoristas, e aí motoristas você tem várias vertentes, e mostrei muitas outras. E alguns alunos surdos começaram a falar, é verdade, né? A gente poderia trabalhar em administração, em empresa, em banco. E o outro, é mesmo, eu mostrei outras coisas, eles foram se identificando. E eu falei, então, vocês vão passar pelo processo todo de escolarização. Depois desse processo, vocês vão poder entrar no mercado de trabalho, assim como eu também entrei. Então, eu percebi que teve um ganho muito grande na autoestima desses alunos e no ato de se enxergar, para poder mudar, abrir o pensamento dessas crianças, que têm a oportunidade de pensar além, de sonhar mais. E ter um profissional que galgou tudo isso é uma forma de ser espelho para esses alunos. Eu percebi que, durante a aula, os alunos sinalizavam sempre assim para mim, eu conheço isso aí é dos ouvintes, eu conheço, já ouvi falar. Eu falei assim, tá, tudo bem, você já ouviu falar, mas me explica então o porquê. Aí todo mundo ficava desconcertado. A gente falava do verbo. Aí, por que o verbo mudou? Por que o verbo flexionou? Por que está nesse tempo? Aí ninguém sabia responder. Eu fazia o sinal de verbo, todo mundo falava para mim que já sabia, que já tinha aprendido. Mas eu queria saber se eles entenderam o conceito daquilo ali. E aí eles ficavam desconcertados. Então, eu mostrava imagens, trazia outros exemplos, explicava tudo através da língua de sinais o tempo inteiro, e eles sempre me perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? E eu questionando também a eles o tempo inteiro. E eu lembro que no meu processo também foi assim. Em geografia, quando nós trabalhávamos os conteúdos de geografia, ciências, o tempo inteiro assim, trazendo conteúdos visuais, trabalhando uma pedagogia visual com eles e trazendo eles à frente na sala de aula e perguntando por quê? E por quê? Fazendo eles raciocinar. E eu consegui perceber que os surdos ganharam autoestima com isso e aprenderam o conteúdo e o conceito, que é o mais importante. Em suma, a gente precisa pensar na possibilidade de quebrar marcas e estereótipos que as pessoas podem ganhar ao longo da história, de que esse tipo de pessoa só trabalha nesse tipo de emprego, que o profissional surdo só vai trabalhar dando aula de Libras. Então, eu mostrei que não, que há outras possibilidades. Fiz questão de mostrar isso para os alunos. Perlin fala o seguinte, que a pedagogia é algo imprescindível para mudar. Então, quando eu penso pedagogia, eu penso em uma pedagogia visual, que dá a possibilidade do surdo, e isso me desafia. Pensar em materiais que consigam entrar em consonâncias entre surdos e ouvintes, porque esses surdos vão estar em outros espaços, mas que possa ser um material visual principalmente para as crianças que estão começando o processo de escolarização. A gente sabe que muitos materiais ainda são feitos para ouvintes, então vamos pensar em alternativas que possibilitem esses surdos receberem esse conteúdo em língua de sinais. Às vezes, aquele aluno está no 5º ano e ele tem defasagem do 1º. Então, o professor precisa ter boa vontade, consciência e retornar o conteúdo para que aquele aluno consiga aprender. Bom, a minha experiência de vida eu nasci ouvinte, eu sou surda bilateral por causa da otite. Bom, otite, de uma forma geral, a maioria das pessoas continuam ouvindo, ficam com baixa audição, mas devido à medicação eu me tornei surda, isso ainda criança. E aí, na minha família, nós não tínhamos nenhum histórico de surdez, eu sou a única surda devido à medicação muito forte que eu tomei. E aí eu aprendi língua de sinais na escola pública, num colégio inclusivo, e aí com 13 anos foi quando eu comecei a ter contato com a língua de sinais. E quando eu era pequena, eu me comunicava através de gestos, eu convivia com alguns surdos, mas eu tinha uma certa resistência.
Quando eu estava na escola, eu tinha dificuldade, porque a professora falava e eu ficava sem entender e aprender tudo. E aí, eu estava na escola e, às vezes, eu ajudava muito os meus colegas. Eu fico brincando que eu já tinha um dom ali para aquela coisa. Eu deveria ser docente já desde criança. Então, dentro da sala de aula, quando eu compreendi o conteúdo, eu sempre ajudava e compartilhava com os meus colegas. Eu sempre estava na sala de recurso, onde a professora não sabia a língua de sinais, então ela se comunicava oralmente, às vezes fazia português sinalizado, ou sinalizava e falava ao mesmo tempo. Eu me sentia assistente de alunos, né, no processo de inclusão. E aí as pessoas falavam, o que a professora falou? E aí, quando encontrava outros surdos, na sala de aula, eu explicava, eu falava, eu um pouco que traduzia a aula dela. E aí, depois eu vim trabalhar no Instituto como assistente. Foi o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, como assistente de alunos. E depois, eu me tornei instrutora e depois docente. Eu sou formada em pedagogia pelo DESU, pós-graduando em docência em Libras, pela Uníntese. E é isso, eu vim do processo de inclusão, eu fui professora de Libras. E eu vou contar para vocês como que eu cheguei nesse espaço. Eu fui a primeira professora surda do 1º ao 5º ano. E aí as pessoas sempre me chamavam, né, e olhavam e falavam assim, ué, você é surda? E aí as pessoas ficavam conversando, falando sobre isso. Nossa, é possível? Vamos ver se realmente ela tem essa prática toda. Eu me sentia testada o tempo inteiro no espaço, mas eu já estava acostumada. Isso faz parte do trabalho e eu confio no trabalho que eu faço. Então, de início, eu percebia que as pessoas estavam sempre à espreita, esperando alguma coisa para poder falar, mas eu chamava as pessoas para conversar e fingia que nada estava acontecendo. Mostrava o trabalho, chamava os alunos para participarem e um belo dia, no dia da Independência, 7 de setembro, eu estava passando conteúdo de história para os alunos, expliquei tudo e tal, dei a aula e pedi para que os alunos fossem na sala dos professores, né, e falasse para eles. E aí os alunos foram lá e falaram sobre a independência, pegaram desenho, explicaram, porque olha, no dia 7 de setembro, e aí cada um teve a oportunidade de falar, e os professores olharam, e a partir dali o meu trabalho foi credibilizado. E a troca começou a acontecer. E os alunos, nesse processo, também, eu consegui ganhar a confiança deles, dos pais, dos seus familiares, porque é isso, aqueles pais não tiveram até então uma professora que desse aula surda do 1º ao 5º ano. Até então eram sempre os professores de Libras que tinham contato com os surdos em língua de sinais, né, além dos professores ouvintes. E aí, a partir daí eu comecei a vencer, pular etapas. E, a partir daí, eu consegui finalizar com os alunos essa questão de olharem para mim e me relacionarem sempre ao profissional que trabalha como assistente de alunos. Não, eu não sou assistente de vocês. Eu sou professora, regente dessa turma. E eles ficaram super felizes, sabe, orgulhosos de participarem desse processo, de ver uma professora surda, mais uma professora surda. E ela deu aula para a gente de biologia. Ah, acabou essa matéria, agora a gente vai aprender outra. E, a partir daí, a gente foi seguindo. Também faz parte da minha conquista, que eu citei ali, né, a mudança do ponto de vista dos alunos e como eles me acessavam. E antes, o olhar sobre mim era muito diferente. Eu lembro deles falarem assim, ué, mas você sabe escrever? Você sabe ler? E quando eu cheguei,
Eles me olharam, perguntaram, tiveram a oportunidade de ver o meu trabalho, conversar comigo, e muitos alunos tiveram no final, eu acho que a hombridade de chegar e falar: olha, parabéns pelo seu trabalho, muito bom o seu trabalho, foi muito legal. E aí eu falo: então, é isso, eu sou surda, parabéns para você também, que sinaliza, nós somos surdos, então não há uma diferença aqui, nós estamos tentando trabalhar com a língua base, que é a língua de sinais. E a gente sabe que a gente não está fazendo o melhor valor. O que é melhor, a língua portuguesa escrita ou a língua de sinais? Não é essa a questão. A questão é proporcionar ao surdo a experiência de uma língua de sinais, a experiência de uma língua escrita. E a partir dessa troca entre as duas línguas, todos se encontram e todos ganham nesse processo. De início, as pessoas me viam trabalhar e elas estavam sempre junto comigo nesse processo. Tinham 2 professores surdos que foram imprescindíveis. Eu agradeço aos 2 pela parceria de trabalho. Eles me instruíram em algumas questões, me explicavam e eu pude trocar com eles. Foi muito interessante. O grupo de estudo, Espécie, né, esse é o nome do grupo, eu apresentei para eles alguns conteúdos e eles fizeram uma parceria comigo. E os alunos começaram a grudar, os outros professores, foi uma experiência maravilhosa. E a gente teve um grupo de surdos, um grupo de ouvintes, e eu peguei esses 2 grupos e comecei a fazer eles trocarem um com os outros e sinalizar. E isso é trabalho de equipe. E isso precisa acontecer. Processo pedagógico de qualquer área, bilíngue ou não, é equipe. Não é somente para que as pessoas tenham oportunidade de mostrar o seu trabalho, qual grande ele é e qual magnífico. Não é isso. O trabalho de profissionais com a área da docência ou qualquer outra área que você trabalha em equipe, você tem um público-alvo, você tem objetivos, são as crianças, é o alunado. Então, a ideia não é ficar pensando quem é melhor do que o outro. Não. Isso é um pensamento muito primário. A gente precisa trabalhar em equipe, trabalhar juntos, estabelecer troca mútua. É claro que não é fácil, eu estou falando aqui de um ideal. O processo não é fácil. E a gente precisa testar, chamar, convidar, abrir mão. Às vezes a pessoa diz que não, mas talvez lá na frente ela possa mudar de ideia. São experiências de fora que agregam no espaço escolar, para que os professores possam olhar surdos, outros surdos e estabelecer parceria, porque quem ganha são os alunos. Então, eu não me importo se eu tenho doutorado, o outro não tem, qual é a graduação do outro. A importância principal é trabalhar em equipe, estabelecer troca, porque quem ganha é a escola. A escola é sua? A escola é minha? Não. A escola é das crianças, são dos alunos, e nós estamos aqui para poder servir a esses alunos, para poder contribuir para que o conhecimento chegue, para que esses alunos tenham um bom espaço de experimentação dentro dessa escola. Precisamos quebrar paradigmas, vencer barreiras, juntar as experiências e trocar, porque é isso que a gente quer oferecer. Bom, eu tenho vários materiais, eu precisei escolher alguns. Esses foram os escolhidos. Bom, estou falando muito, preciso resumir, né? Fazer igual o Wagner. Vou resumir aqui para finalizar. Bom, na sala de aula, eu uso estratégias com os alunos, e aí eu fui trabalhar o corpo humano, e a gente usou alguns materiais apropriados, o esqueleto humano, e aí eu mostrei para os alunos e eles começaram a ver e perguntar. Eu falei, peraí, vamos prestar atenção, vamos acalmar. Quando eu entrei, os alunos estavam acostumados assim, chama o intérprete, o que ele falou? E não sei o quê, é sempre uma...
nesse sentido, era o hábito dos alunos. Aí eu olhei e falei assim, peraí, para que pergunta? Ou olha, observa o que está acontecendo. Ah, mas eu não sei, não, chama o intérprete. Falei, não, eu não vou chamar o intérprete. Você tem que olhar, tentar entender o que está acontecendo. Você vai para casa, pensa, e aí depois a gente conversa. E aí eu expliquei um conteúdo para eles viram também uma frase, e aí eles tiveram que pensar, e eles faziam, muito engraçado, faziam as perguntas sobre as mesmas frases. E aí a pergunta era, por quê? Mas para quê? E a partir das respostas, eles iam treinando a leitura. Porque eles estão sempre acostumados, o tempo inteiro, a... Interpreta para mim, o que que é? Traduz para mim, professora, o que está acontecendo aqui? Na segunda imagem, eles estavam com uma dificuldade de aprendizagem. E aquele menino em questão, ele gosta muito de ciências. E aí a turma tinha um certo preconceito com ele. Ah, ele não sabe, professor, ele não sabe. Eu fiquei olhando as movimentações e fiquei pensando, como conseguir uma estratégia para vencer o bullying que acontece nessa sala de aula? Eu pensei, bom, ele gosta de ciências. Ele não sabia o que eu estava tramando para ele. E eu falei assim, olha, vocês precisam colar aqui e explicar a respeito dessa parte aqui de ciências. E aí, um aluno não sabia. Ele sabia. Mas aí ele começou a ficar inquieto com aquilo ali. E queria uma explicação do que estava acontecendo. Ele foi lá na frente e explicou tudo para os outros alunos. Os outros alunos tiveram que ceder e trocar com ele. E a partir daí passaram a respeitar, porque tiveram que dar o braço a torcer. E esse mesmo aluno que foi lá na frente, falou, porque é isso, ciências era a matéria que ele gostava muito. Quando ele terminou, eu parabenizei ele e tudo, ele ficou muito feliz. E eu falei com os alunos, viu? Vocês precisam parar de estabelecer um com os outros esses julgamentos que excluem o outro. Vocês precisam aprender a respeitar um outro, porque é isso. Ele sabia o que vocês não sabiam e ele explicou para vocês. Então, essa troca que precisa acontecer. Então, eu começava a perceber qual o ponto fraco de um e do outro. Então, eu começava a usar essas coisas para poder negociar com esses alunos e fazer com que eles se enxergassem. Esse é o trabalho do professor e não é fácil. Mas eu acredito que é isso. O professor também precisa ter boa vontade, sensibilidade e acreditar que é possível mudar. Eu sei que é difícil o processo de escolarização dos surdos, mas eles têm potencial. E nós precisamos acreditar nesse potencial. Nós fomos trabalhar na última imagem o sistema solar. E o conteúdo já estava todo organizado e vocês acham que é só isso? Então, eu pedi aos alunos para que eles fizessem uma atividade onde eles tivessem oportunidade de formar uma maquete, pintar, decorar. Eu queria a rotação, a translação, por que o Sol está perto, está distante, eu queria. Então, eu comecei a explicar e perguntar o porquê. Por que fica mais calor quando o Sol está perto? Por que fica frio quando ele está longe? E fui trabalhando tudo isso com eles e deixei eles trabalharem. E eu falei, ó, lembra do que eu falei, já falamos sobre isso, vamos lá, é a vez de vocês. Eu fiquei muito feliz de ver que era a oportunidade de estimular para que eles tivessem a autonomia de raciocínio. Porque é isso, o conhecimento foi passado e aqueles alunos precisavam refletir sobre o conhecimento e colocar em prática. Então, eu também trabalhava com os alunos gêneros textuais, que é importantíssimo na língua de sinais. Os adolescentes, então, nem se fala, para a criança também, que é o uso do porquê. O porquê, ele ajuda as pessoas a expressarem as suas opiniões. É uma forma de mostrar como você vê o mundo, como você entende. Então, se a gente conta uma história e o coelho está muito parado, eu pergunto, por que ele está tão parado? Se a gente pensa na história da lebre e da tartaruga, vamos trabalhar, eles precisam refletir, por que ela estava assim? Por que ela mudou de repente?
Então a gente conta a história, e a história não tem que ser só bonita porque foi contada e vai para casa ser feliz. Não é isso. A história é para ser contada, os gêneros textuais estão ali para poder serem trabalhados, para que aqueles alunos possam emitir opinião, para que eles possam ver coisas e relacionar com as histórias que foram contadas. Não quero crianças surdas passivas, que estão ali o tempo inteiro somente para receber um conhecimento. Então, fábulas, contações de histórias, tudo isso proporciona e é imprescindível para os alunos surdos, assim como também para os ouvintes. Pensar em metodologias que estabeleçam comunicação. Lembra que eu falei da comunicação no início? Eu, como pedagoga, preciso pensar cognitivamente uma comunicação que seja adequada para esses alunos. E para finalizar, eu já vou finalizar. Os jogos educativos, que trabalhava os adjetivos com os alunos. E eu coloquei os jogos e depois eu pedi, depois dos jogos, para que eles criassem frases com aqueles jogos. E eles precisavam raciocinar para poder fazer uma criação de frase adequada, de acordo com a língua portuguesa, toda a estrutura que a gente já tinha trabalhado. Pode passar. E para concluir, bom, o meu papel como pedagoga é que eu possa me enxergar. E eu percebi que quanto mais eu me enxergo, mais eu preciso estudar, mais eu preciso aprender. E menos eu me sinto dona do conhecimento. E eu percebo que esse processo de troca com as crianças pode parecer algo básico e tão simples, mas existem coisas que as crianças me ensinam que os teóricos não me passaram. E eu preciso o tempo inteiro me ressignificar, ser empática com essas crianças e refletir e tentar lembrar onde eu aprendi, onde eu busquei, como eu fiz quando eu era menor como eles, quando eu estava no lugar deles. E aí, às vezes, eu tento 1, 2, 3 vezes até chegar num resultado satisfatório, onde eu me sinto feliz, onde eu sinto que aquelas crianças se apropriaram daquele conteúdo por completo. Não sou surdo, ouvintes também, pedagogos ouvintes, mas que sejam fluentes em língua de sinais e que não sinalizem de forma primária, porque não é isso que os surdos precisam em língua de sinais. Eles precisam de profissionais, pedagogos, fluentes em língua de sinais, bilíngues, que consigam estabelecer ensino como ensinam para ouvintes. E um bilinguismo que vai para além da língua de sinais, porque bilinguismo não é só a língua de sinais, bilinguismo é entender a cultura surda, o eu surdo, que vai muito além. É mergulhar mesmo nessa língua e nessa cultura, se banhar daquilo ali e querer crescer com esse processo. É isso, muito obrigada a todos.